Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitado vive entre nós. A Ele a honra, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Dileto ouvinte, bom dia, abençoado domingo para você e sua família. Uma bela celebração aí na sua paróquia, na sua comunidade, que o seu amor a Jesus possa redobrar ainda mais hoje, no dia do Senhor. Domingo com missa, semana na graça. Domingo sem missa, semana sem graça. Vamos participar com alegria da Santa Missa. Hoje nós vamos meditar um tema que eu acho que você nunca escutou, talvez esta palavra, que é um vício. A Beata Conchita nos surpreende com as suas maravilhosas mensagens recebidas de Jesus no Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Você já ouviu falar em acrimônia? Pois bem, a acrimônia é filha da soberba, inimiga da caridade ao próximo. Anda quase sempre em companhia da injustiça e muito facilmente ofende a Deus e ao próximo. Uma alma acrimoniosa é áspera, seca, azeda e às vezes intratável. É a essência do amor próprio e do orgulho. No trato com os demais é insuportável e de nenhum fruto espiritual, pois é antipática e soberba de coração. A dureza de juízo e de coração alberga-se na alma acrimoniosa. São suas antagonistas a amabilidade e a doçura, virtudes que representam também seu remédio. A acrimônia é o inverno das almas, tudo seca e queima. Opõe-se ao santo amor de Deus e do próximo. Por vezes, embora à primeira vista pareça simples e sem grandes consequências, esse vício cresce, torna-se paixão e junta-se à ira. Uma pessoa acrimoniosa, em seu trato com os demais, pode tirar a glória de Deus. O remédio da acrimônia é a vitória sobre si mesmo, juntamente à amabilidade e à doçura. É difícil a uma alma acrimoniosa praticá-las, mas com a ajuda da graça divina, triunfará sobre si mesma e sobre este defeito tão prejudicial que por vezes transforma-se em vício e até em paixão. Portanto, fica para nós, nesta manhã de domingo, a meditação sobre esse vício. Um vício tremendo, e muitas pessoas o têm. Talvez até eu mesmo o tenha e não sei. A gente precisa meditar, fazer meditação, confiar em Deus, pedir a sua ajuda, a sua colaboração, para entender a nós mesmos. Eu creio que para combater essa acrimônia, essa secura, essa brutalidade, esse inverno da alma que a torna seca a ponto de queimar-se no fogo miserável, seja aquele empreendimento antigo que a Igreja nos ensina: vince quem se vince, vence quem se vence. Uma pessoa com esse vício de acrimônia torna-se esta pessoa que não é capaz de exalar amor. Ela volta para si porque ela se fecha à caridade. É uma pessoa seca. É incrível, eu começo a pensar agora em casos que já atendi de pessoas que possuem esse vício tremendo. São pessoas frias, pessoas indiferentes ao outro. Você imagina isso no casamento? A peleja que não é para um casal superar essa miséria da acrimônia, quando um dos dois começa a ostentar em si essa grave miséria, isso não é nada fácil. É um sofrimento,
é uma angústia, é uma peleja tremenda. Portanto, é preciso cultivar essa luta, essa força contra toda essa tentativa do inimigo de nos secar por dentro, de nos fazer pessoas indiferentes, frias, pessoas sem essa beleza do sabor humano, por assim dizer, pois o acrimonioso, ele se torna fechado, não se abre ao outro e, portanto, não se socializa, não consegue ter bons relacionamentos e se estraga cada vez mais com essa tentação de viver o afastamento, o distanciamento do outro, o distanciamento do próximo. A acrimônia precisa ser tratada com o remédio da vitória sobre si mesmo. É um projeto que todos nós que cremos na graça de Deus precisamos tomá-lo em conta verdadeiramente, para assim a gente realizar esta vitória contra as misérias que nós carregamos conosco mesmos. O bom Deus te abençoe, prezado ouvinte, e te livre de toda essa miséria, que é a secura da alma, essa frieza, essa indiferença que tanto machuca o coração da família, o coração das pessoas. Deus nos livre de toda acrimônia em nossas vidas, em nossas almas. Amém. A segunda leitura da liturgia deste domingo nos traz Colossenses 1, de 15 a 20. O apóstolo Paulo nos exorta. No meio da leitura tem uma passagem bonita. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo tem nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O apóstolo Paulo aqui nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo como este centro de tudo. A vida do cristão, ela é cristocêntrica. A visão do cristão acerca do mundo também é cristocêntrica. A visão do cristão sobre os fatos e acontecimentos da história também é cristocêntrica. Nós entendemos que Deus é maior do que tudo e que nosso Senhor Jesus Cristo, em virtude do poder do derramamento do seu sangue na cruz para nos salvar, a cruz fincada no centro da história tornou-se o centro do universo, o centro cosmológico. Então o Senhor Jesus é este centro primoroso de tudo na nossa vida. Ele é a cabeça, inclusive da igreja. Como é importante para nós ter essa consciência clara de que nosso Senhor é o centro, não é a pessoa humana, não é nenhum engajamento humano que é o centro de tudo. Cristo é o centro. E eu creio que a partir desse momento que nós tomamos consciência verdadeira da centralidade de Cristo na nossa vida, a acrimônia ela vai perder a força, pois nós amamos com o amor de Jesus. Nós oramos no poder da oração de Cristo. Nós agimos no poder da ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo passa a ser o centro da minha vida, tudo passa a ser diferente. Tudo se torna diferente. O cristão tem essa sinuosidade na sua vida. A sua vida, ela é um caminho onde Cristo é o centro. Não são os meus prazeres, minhas vontades, meus desejos, meus intentos que é o centro, mas Cristo. E por assim dizer, Cristo é o centro de tudo que eu planejo na minha vida. Daí que o cristão
não pode planejar o pecado, porque o pecado não pertence a essa graça, a este amor poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Livrar-se da acrimônia é um processo claro que nós devemos estabelecer na nossa vida, a fim de que, de maneira consciente e orante, a gente vai tomando consciência e a certeza de que a nossa vida só terá sentido se ela estiver na direção do caminho de Deus e do amor ao próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é o fundamento de tudo na nossa existência. É esse fundamento que nós queremos levar adiante em nossa vida para vencer a secura, o inverno da nossa existência, marcado muitas vezes pela indiferença, pela secura, pela aspereza. Uma pessoa áspera, bruta, sem educação, é muito difícil. Às vezes a gente encontra esse tipo de gente. Às vezes você vai visitar doentes nas suas casas e lá tem esse tipo de gente, às vezes, que ignora a presença da gente, ignora o sacramento que você vai levar para o doente, ignora a solidariedade da comunidade para com os que sofrem. É a pessoa acrimosa, que está cheia dessa acrimônia e tem esses tipos de comportamentos horríveis. Outro dia uma mulher partilhava comigo sobre esse mal que o seu marido possui. E ele é uma pessoa muito difícil, porque ele não socializa, ele não é capaz de acolher ninguém, é frio. É horrível você conviver com uma pessoa assim. Então, quem tem essas tendências, é bom que aproxime-se mais de Deus e lute contra isso e torne-se uma pessoa livre. Pois se Jesus te libertar, você vai ser perfeitamente livre. Pai de amor, nesta manhã abençoada de domingo, contemplamos o altar da Eucaristia, os gestos singulares do sacerdote a manusear as realidades do altar, os mistérios. Obrigado, Senhor, por este domingo. Que a Santa Missa de hoje nos cure da acrimônia, deste defeito tão triste, que nos afasta de Ti e nos afasta dos irmãos. Dai-nos, Senhor, a paciência com as pessoas que possuem esse vício e que estão em nossas casas e nossas famílias. Fica, Senhor, conosco. Encha o nosso coração de santa alegria, hoje e sempre. Amém. Hoje, 10 de julho, nós celebramos o dia do encontro de casais com Cristo. Quero cumprimentar todos os casais do ECC, aqui da nossa Diocese de Formosa e também de outros lugares. E em nome do nosso Conselho Nacional e da Secretaria Nacional do ECC, abraçar a todos vocês. Que Deus abençoe o seu dia e abençoe todo o encontro de casais com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.